Aí porque é Jesus, e Jesus tem que ser bonzinho lá, faz um Jesus. Vem na boca. Faz boiola. Sabe aquele Jesus assim? Aquele que não tem pecado, joga a pedra. Eu não vejo Jesus assim. Eu vejo em Jesus, olha para mim aqui. Por favor, entende o que eu estou falando. Eu vejo em Jesus humilde. Eu vejo em Jesus simples. Mas eu nunca vejo Jesus apático. Eu vejo um Jesus assim que olha no olho, que encara, fala rasgado. Eu vejo um Jesus humilde. Eu vejo um Jesus simples, mas um Jesus com autoridade. Não é aquele Jesus, sabe, fraquinho para parecer que é bonzinho, para convencer os outros por uma falsa modéstia. Não, esse não é o meu Jesus. Então o Cristo que eu quero te apresentar é um Cristo de Escritura, que não tem meia palavra. Ah, igreja, aprende isso. Você quer parecer com Jesus? Não tem meia palavra. Vai para a Bíblia. Seja o assunto mais difícil que Jesus ia tratar, a coisa mais complicada que ele ia dizer. Seja assuntos assim no que toca a cultura do seu próprio povo, a ética do seu povo, ou o conhecimento do seu povo, a respeito da sua própria pessoa. Jesus não fica, como a minha avó dizia, rodeando o topo. Direto ao assunto. Constrangia, desde o mais simples até ao rei. O que tinha para falar, falava. Não estou falando que ele era mal educado, grosseiro. Não estou falando que ele era impertinente. Eu estou falando que ele era direto. Um Jesus sem meias palavras. A igreja hoje aprendeu a ser extremamente melindrosa. Você não pode falar o que tem para falar, porque senão você ofende. É um povo, inclusive, que teria muita dificuldade em conviver com Jesus. Vou te mostrar aqui daqui a pouco. Por enquanto, vou começar com o mais leve, que você é acostumando. Vou falar de um assunto aqui que muita gente não entende. Não entende mesmo. Vai sair daqui talvez um pouco entalado. Mas vou falar. Lucas 8. Aprende com Jesus, não comigo. Verso 19. Então a mãe e os irmãos de Jesus vieram para falar com ele. Entretanto, não conseguiu. Olha para cá, que já aprendeu uma coisa muito importante. A mãe e os irmãos. Uma cultura brasileira muito católica acredita na Virgem Maria. Sim ou não? Tem até um povo evangélico que faz, quase tem uma imagem ali de casa, quase. Tem uns que só esconde ela quando eu vou jantar lá. Eu lembro um dia que eu fui chamado para orar na casa de um povo, pastor de lá no Guanabara. Um povo rico pra caramba. Pastor, a gente está vendo uns capeta lá em casa, é uma tragédia, só podia orar lá em casa. Eu fiquei pensando, não me chama, mas eu vou. Aí cheguei lá, fui orar, orei em tudo que é lugar, e algumas coisas me incomodaram muito lá. E eu não sou disso, não sou mesmo. Orei em tudo. E aí, pastor, falei, isso aqui você joga fora, isso aqui põe fogo, isso aqui põe fogo, isso aqui põe fogo, isso aqui põe fogo. O semblante da irmã caiu. Só que ela era honesta, eu gosto de gente assim, pastor, o senhor não tem noção. Comprei isso aqui fora do país e foi caro pra caramba. Eu ri por dentro. Falei, queima. Ninguém mandou me chamar. Me incomodou. O que o Miguel falou lá? O papai é louco. Eu escutei. Diga adeus ao ovo de Páscoa. Eu tenho ouvido privilegiado. Tem mesmo. Me chamou, eu orei e me incomodou. Era um povo desenhado com um vaso na cabeça, um estreco. Eu falei, queima isso aqui. Isso aqui não é de Deus, não.
E a irmã, acho que ela nunca mais chamou pastor nenhum na casa dela. Porque quando a gente vai agir em nome do reino, tem que ser assim. Uma cultura como a nossa católica, o povo Virgem Maria, Virgem até Jesus nascer, irmão. Depois ela mais o José no 12. Acho que não. Mas o José ficou de bobão. Até, amém, glória a Deus. Né? Quem sou eu para intrometer no seu relacionamento com o Altíssimo? José, rapaz, Jesus nasceu uma glória a Deus. Virgem Maria. Olha, eu vou pregar sobre Maria. Maria, ela é diferenciada, é claro. Dentre todas, Deus olhou para ela e falou: é você. Eu vou te visitar e o filho, meu filho, a coisa mais importante que existe, vai nascer de você para de fato ter uma linhagem humana, tanto quanto divina. Agora, não queremos mistificar e nem endeusar aquilo que não está aqui. Prova. Jesus estava pregando, a Bíblia diz que a Maria chegou, a mãe de Jesus, junto com quem? Os irmãos de Jesus. Né? O José engravidou a Maria não sei nem quantas vezes. O próprio Tiago, autor do livro de Tiago aqui, não tinha nada a ver com o apóstolo Tiago, não, era o irmão consanguíneo. Então Jesus tinha família. Então, por favor, não venha acreditar em coisa que é historinha para boi dormir. Continuemos, que nem é isso aqui que eu quero falar. Entretanto, não conseguiam aproximar-se dele, pois grande era a multidão à sua frente. Certa pessoa comunicou a Jesus: tua mãe, teus irmãos estão lá fora e desejam ver-te. Contudo, ele replicou: minha mãe, meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Aqui tem muita gente que pega essa brecha, principalmente os ateus, um povo que é contra a fé, a nossa fé. Eles dizem que nesse momento aqui Jesus renunciou família, e eles dizem que nesse momento aqui Jesus foi rebelde com a sua própria mãe. Eu mesmo li um livro uma vez que tinha um capítulo inteiro tentando desconstruir a imagem de Jesus em cima desse texto. E é claro que ele não está fazendo isso. Aprenda com o ensinamento. Eu disse que tem muita gente que não entende isso aqui. O que Jesus está pregoando aqui através de prática, de falar para as pessoas assim: ó, minha mãe, meus irmãos são aqueles que estão aqui junto comigo, ouvindo a palavra e praticando. Ele não deu ênfase para a mãe e irmãos que estavam lá fora mais do que para aqueles que estavam de dentro. Sabe por quê? Porque se é uma coisa que a igreja tem que entender, é que não tem laço consanguíneo mais forte do que laço formado através da igreja. Tem gente que não entende isso. Quem ouve a palavra de Deus e pratica e vive como igreja, tem laços tão mais fortes do que muita família tem. Por isso, entenda que na igreja nós nos chamamos de irmãos. O evangelho e a vida debaixo da doutrina de Jesus gera vínculo eterno. Aleluia! Não, pastor, meu negócio é a família, é a parentela, é todo mundo lá. Aí tem gente que eu tenho certeza vai sair daqui falando: o pastor tentou desconstruir a família. O pastor acabou de dar recado aqui: amanhã tem culto para cuidar e tratar e lidar com coisa de casal. Não estou fazendo isso. O que eu quero que você entenda é que Jesus deixou claro aqui, ó. Eu tenho laço de sangue com um monte de gente. Eu vou falar do meu próprio exemplo, porque não tem brecha para ninguém criticar outra pessoa. Eu tenho laço de sangue com um monte de gente. Tem tio pra caramba, primo pra caramba, tem um monte que eu nem vejo. E o povo daqui convive. Sou de dentro da casa de muitos. Alguns de dentro da minha casa.
tenho vínculo afetivo muito mais forte com gente da igreja aqui do que com a minha própria família. Aprendi isso com a palavra de Deus. Tem pessoas da igreja que me socorrem e me são sustento muito mais do que com aqueles que eu tenho, com quem reparto sangue. Por que eu te ensino isso aqui através das palavras de Jesus? Tem muita gente que tem que aprender a valorizar a igreja muito mais do que valoriza. Entende isso? É um tal de reunião com a parentalhada cachaceira aqui. Não sei para quê. A hora que a igreja marca um negócio, não vem. Não vou nem perguntar aqui quantos não vieram ontem. Eu estava aqui e vi, e pensa numa memória boa. Pensa numa memória. Eu estou para duvidar que tem alguém aqui que tem a memória melhor que a minha. Eu já vou olhando, você acha que eu vejo quem veio? Eu vejo quem não veio. A igreja marca um trem, não vem, marca outro, não vem, marca um culto, não vem, marca uma campanha, não vem, marca um negócio, não vem. Ah, eu não quero me aproximar. Mas aproxima com tanto de gente por causa de um negócio de cultura. Ah, a minha família, não sei o que. Irmãos, a própria Bíblia diz que não cuida da família, trai a fé e é pior do que o infiel. Mas quando eu vejo o próprio Cristo falando assim, ó, eu tenho vínculos afetivos e espirituais mais fortalecidos com aqueles que ouvem a palavra e praticam do que com aqueles que estão lá fora. E sabe por que Jesus falava isso? Na época em que ele exercia seu ministério, ele era questionado pela sua própria casa. Você acha que os irmãos de Jesus eram apoiadores do seu ministério? Só depois que ele morreu e ressuscitou. Enquanto estava vivo, lenha nele, irmão. Aprenda a valorizar mais o relacionamento que você tem com as pessoas dentro da igreja. Gente, de igreja é difícil? Sim ou não? Você não tem noção, não. Só vai ter noção de você virar pastor. Tem hora que eu olho para os irmãos da igreja e eu falo, meu Deus do céu. Ah, não, você não é da igreja, não é possível. Mas a igreja é assim. Tem dias mesmo que eu tenho certeza que tem gente da igreja que olha para mim e fala, não é possível que você é pastor. Mas eu sou. Ainda aqui para você não se perder. Verso 22. Jesus em outro contexto. Aconteceu que um daqueles dias, ao entrar no barco, pediu Jesus aos seus discípulos, passemos para a outra margem do lago, e partiram. E enquanto navegavam, ele adormeceu. Legal isso aqui, Jesus dormia. É legal ver que Jesus dormia, não é? Tem gente da igreja, agora eu vou falar, você acha que eu vou perder essa brecha? Tem gente que liga no meu celular 5 horas da manhã, pastor. Eu falo, alô, mas eu estava dormindo. Eu falo, não, é claro que não. Eu sou o Batman. Eu passo a noite defendendo o crime. É claro que eu estava dormindo. Me liga domingo, 7 horas. Você estava dormindo? Eu falo, mas meu irmão, é lógico. Fala para o irmão que está do seu lado, fala, crente dorme. Crente dorme. Aleluia. Continua agora, só desabafei. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago uma grande tempestade com fortes ventos, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam risco de naufragar. Então os discípulos correram para acordá-lo, exclamando, Mestre, estamos a ponto de morrer. Ele se levantou e repreendeu a tempestade e a violência das águas. Tudo então se acalmou e houve perfeita paz. Aprende uma coisa sobre Jesus. Por isso me irrita aquela imagem da mídia de Jesus, da apatia e fraqueza. Jesus é poder e autoridade. Ele é poder. Ele estava dormindo enquanto a tempestade acontecia. Os discípulos não tinham naufragado ainda. A Bíblia diz, eu gosto dessa versão, que diz que eles corriam risco. Quando estavam correndo risco, despertaram Jesus. Senhor, a gente está naufragando. E você não vê Jesus questionando os discípulos e nem amedrontado com a situação. Ele se posiciona, ele repreende
a violência da água, ele repreende os ventos e tudo vira paz. Jesus tem voz ativa na sua vida? Jesus pode bradar na sua história? Ele pode se posicionar em algum momento da sua vida assim, ter a liberdade de falar alto, de repreender alguma coisa que está contra você ou você mesmo, para que haja paz e tranquilidade? Os discípulos despertaram Jesus com um propósito, para que Jesus assumisse a situação. Eles não tinham ainda total revelação de quem ele era. Entenda, muitos discípulos andaram com Jesus durante muito tempo sem compreendê-lo por completo, mas já tinham alguma noção de que ele podia tomar uma posição diante das dificuldades. Assim como o povo da igreja, um monte de tempo na igreja, um monte de tempo congregando, sem ainda a revelação de quem Jesus representa, mas você precisa ir ao menos despertando uma noção de quem ele é, porque isso vai fazer com que você tome posturas adequadas no momento da dificuldade. Quando a água começou a entrar no barco e o risco começou a aumentar, acorda ele, porque agora é com ele. Até aqui a nossa perícia na embarcação, a maioria que é pescador, entendemos de barco, entendemos de água, entendemos de vento, entendemos de tempestade, mas agora existe risco. Então acorda Jesus. E quando Jesus acorda, ele tem a liberdade de assumir o controle da situação. É o que não acontece na minha vida e na sua, em muitos casos. A gente nunca entrega o controle para ele, ou quase nunca. Tem gente que entrega quando o barco já está lá no fundo do mar. Ixi, afundei. Agora eu acho que eu vou falar com Jesus. Sentiu risco? Sua família, sua saúde, seu ministério, sua vida financeira. Por que você não desperta Jesus através da oração e fala: assume o controle, Senhor, agora eu já não consigo mais. Fugiu da minha alçada, está além da minha capacidade. Quando ele acorda, ele assume. Ele fala com a natureza lá, ele fala com o vento, ele fala com a água. Tudo obedece a Jesus. Deixa Jesus falar na sua vida. Deixa Jesus repreender alguma coisa que está te fazendo mal. Deixa ele levantar a voz na sua história e falar: basta, chega. Chega para esse relacionamento aqui. Chega para esse hábito que você tem e é um hábito destrutivo. Chega desse vício que está acabando com você. Deixa Jesus gritar e falar: chega dessa doença, dessa enfermidade. Ou chega de viver nessa miséria, nessa pobreza, basta. Deixa Jesus trazer paz através da autoridade que ele tem. Glória a Deus. Agora entenda, Jesus é autoridade, mas não é autoritário. Ele não vai chegar na sua vida e meter o pé na porta sem que ele seja convidado. Para terminar essa parte, verso 25. Jesus, no entanto, dirigiu-se aos seus discípulos e indagou: onde está a vossa fé? Mas eles, amedrontados e maravilhados, interrogaram uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às ondas dá ordem e eles lhes obedecem? É interessante que quando eu dou liberdade para Jesus fazer algo que eu estou tendo dificuldade, entenda, não é chamar Jesus para qualquer coisa, porque senão fica idiota. Vou sair de casa para pegar um cinema. Jesus, eu vou de terno ou camiseta? Não estou falando disso. Não estou falando disso. Senhor, eu vou casar com uma irmã da igreja, não sei se loira e morena, o que o senhor acha? E ele está lá: meu filho, com essa maturidade não casa, não sabe nem escolher o que quer.
Como pamonha ou miojo, Senhor? Eu não estou falando de idiotice. Eu estou falando de colocar Deus. Sabe por que nessas coisas eu não tenho que pôr Deus? Porque Ele me deu inteligência, maturidade para eu poder decidir, sabe? Que carro eu quero, que tipo de emprego. Isso é comigo. A roupa, isso é comigo. Com Ele é quando eu estou em risco. É quando meu intelecto não tem capacidade. É quando a força do meu braço não é suficiente. Aleluia. Aí eu recorro àquele que tem poder e autoridade. Quando eu faço isso, como os discípulos fizeram, existe uma grande possibilidade de eu ficar surpreendido com aquilo que Deus pode fazer. Os caras ficavam perplexos em olhar e falar: quem é esse? Que ele fala com a água e com os ventos e eles me obedecem. Aprenda isso. Tem uma situação causando risco para você, chama Jesus, deixa Ele fazer, deixa Ele exercer a autoridade. Abre a sua Bíblia em João 6. Mais 2 ensinamentos e eu prometo que eu acabo. É difícil pregar sobre Jesus porque a gama é muito grande de efeitos. A gente ficaria aqui a noite toda. Achou? João 6, encontrou, irmão? Amém, amém ou não? Amém. Isso aqui é uma das coisas que eu acho mais legais de Jesus. Verso 60. Portanto, muitos dos seus discípulos, ao ouvirem isso, disseram: dura é esta declaração, quem poderá compreendê-la? Quando Jesus percebeu em seu íntimo que seus discípulos estavam murmurando por causa das suas palavras, inquiriu-os: isso vos escandaliza? Olha para cá, aleluia, olha para cá. Isso aqui é um momento de desabafo pastoral. Quem é líder aqui? Levanta a mão. Obreiro, presbítero, diácono, levanta a mão. Fica a mão erguida. Muita gente. Agora olha para mim. Líder passa por um momento muito interessante na igreja, quando as pessoas vão tendo mais liberdade de liderar, o contato com gente aumenta, o contato com a estrutura aumenta. Logo você tem gente debaixo da sua cobertura, e em algum momento o seu ministério com certeza vai acontecer. Você vai chatear alguém. Você vai chatear alguém. Por causa daquilo que você fala, por causa da maneira como você vai agir. Não estou falando só de igreja, não. Lá no trabalho, lá, se você gerencia, chega um momento que você vai... Se tem um negócio, irmão, que é fato, é que quando você tem que ter autoridade sobre algumas pessoas, é melhor que você não tenha nem amizade. Não sei se já aconteceu com você, vai identificando aí uma amizade tão legal. Meu amigo do peito, coração, gosto demais. Nossa, é como se fosse de sangue, igual como eu preguei ali atrás. Aí de repente, seja lá na empresa, você é promovido e essa pessoa não. Agora você tem que mandar nele. Vai dar certo? Não. O dia que você chamar a atenção, acaba a amizade. Ah, você mudou, o poder subiu-lhe a cabeça. E você fala: não é Zé Ruela. Não é. É igual na igreja. Fica amiguinho demais. De repente você é diácono, o amiguinho fica obreiro. Você fala: obreiro, o banheiro está sujo. O obreiro não vai olhar para o diácono, ele vai olhar para o amigo. E fala: por quê? Por quê? Por que você está querendo me humilhar? Vai chegar um momento que você vai ofender alguém. Alguém vai desgostar das suas diretrizes. E aí o líder passa por uma frustração.
E chega a pensar, nossa, depois do título, depois do cargo, depois do departamento, eu tenho perdido amizade com tanta gente, o que está acontecendo? E se não tomar cuidado, o cara entra numa onda de querer, não quero essa posição não, está me prejudicando os relacionamentos. E aí, lendo isso aqui, obreiro, estou pregando só para líder agora, presta atenção. Teve um momento que Jesus foi abandonado pelo que ensinava. Imagina nós. Eu falo isso para romper com toda carência e frustração que pode estar cometendo o coraçãozinho de algum obreiro aqui. Ah, eu não posso falar com fulano, que fulano vai ficar triste comigo. E daí? Talvez você ganhou um cargo lá no seu serviço lá. E aí quer ser um gerente boa praça. Ah, eu vou ser amigo de todo mundo. Larga de bobagem. É lógico que não vai dar, é lógico. É lógico. Amigo de todo mundo? Já entenda o negócio, irmão. Tem gente que não vai gostar de você mesmo. E tem gente que você também não vai gostar. E tem gente que vai começar a te abandonar. Você estando fazendo a coisa certa ou não. Para de sofrer. Não estou falando para ficar frio, insensível. Eu estou falando para parar de sofrer. Jesus ensinava. E por causa do que Jesus ensinava, muitos dos discípulos não eram visitantes. Não era gente distante do convívio. Eram os discípulos. Falaram, o quê? Esse cara está louco, ele é louco. Vamos embora. Quando Jesus percebeu em seu íntimo que seus discípulos estavam murmurando por causa das suas palavras, inquiriu-os: isso vos escandaliza? O que acontecerá quando virdes o Filho do Homem ascender para o lugar de onde antes estava? Sabe o que Jesus estava dizendo? Vocês estão chocados com as minhas palavras? Quando eu ressuscitar, vocês vão virar. Sabe o que eu aprendo? Tem gente que não foi feito para coisa mesmo. E não é culpa nossa não. Jesus olhou e falou, nossa, minhas palavras escandalizam vocês? Não estejam aqui quando eu ressuscitar. Vai ser muito duro. Não é para vocês. Por isso ele não ficou dizendo, fica, ô filhinho, fica, eu gosto tanto de você. Continue. É o Espírito quem dá vida, verso 63. A carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Entretanto existem alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o iria trair. E continuou: por isso que eu vos tenho dito que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja concedido por meu Pai. Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não andaram mais com ele. Aprenda, por mais que eu queira, o Evangelho não é para todos da minha casa, não é para todos da minha família, não é para todos os meus amigos, nem então para todo mundo da igreja. A gente queria muito que todo mundo da igreja, que todo mundo da casa, que todo mundo da família, que todo mundo recebesse o Evangelho e ficasse totalmente confortável. Não é. O Cristo não conseguiu arrebanhar a todos que se aproximaram dele. Nós, a não ser que você comece a prometer coisas que Jesus não prometeu. Aí é outra história. Quando as pessoas começaram a abandonar, ele disse: é o Espírito quem dá vida. O que eu falo é Espírito e é vida. Não ficou chantageando gente para ficar perto dele, não. E nem colocando medo. Se for embora, vai para o inferno, hein? Vai se danar. Estava nem aí. Tem chantagem emocional, não, irmão. Tem uns da igreja que tenta chantagear pastor, você já viu? Se não fizer o que eu quero, eu vou sair.
Ah, isso é por falta de adeus. Estou pregando Bíblia, rapaz. Estou aqui inventando história, nem falando coisa de mim, não. Estou falando coisa de mim, não. Estou ensinando Bíblia. E luto o tempo inteiro para falar o que está aqui, ó. Se isso não te conforta, se isso não te deixa aliançado com Deus, você acha que o meu convencimento humano vai deixar? E você acha que eu vou sofrer por causa disso? Tem igreja aí oferecendo cargo, patente. Venha, seja bispo, seja apóstolo. Venha e seja querubim ungido. Venha e você vai ganhar dinheiro. Venha e vai casar com um loiro bombado do olho azul, rico e trabalhador. Vai! Vai! Você acha que vai! Aqui é espírito e vida, palavra de Deus. Aleluia! Vem que aqui você tem lugar no ministério. Aqui você vai pregar na ceia e cantar na ceia. E aqui, vai pregar se Deus tiver com você. E vai cantar se tiver talento. Não, coloca com a cara rachada só. Não. Coloca para pregar só porque tá. Senão vai sair. Verso 66. Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram, não andaram mais com ele. E então Jesus interpelou os 12. Aqui é legal, olha para mim. Os discípulos estavam indo embora já. Você acha que Jesus ficou carente e preocupado? Aí ele chama o círculo mais próximo. Vem aqui os 12 agora. Cadê os apóstolos? Eu quero os apóstolos. Eu quero os escolhidos. Eu quero os queridinhos. Vem cá. E aí? Quer ir embora? João, quer ir embora? Pedro, quer ir embora? A hora é agora. Aproveita. Segue o fluxo. É agora. Quer ir embora? Quer ir embora? Sabe por quê? Aleluia. Jesus entendia o quê? Eu não preciso deles. Eles precisam de mim. Aleluia! É uma coisa que o povo da igreja não entende. Essa igreja precisa de mim. Ai, está correndo um risco de missão. Você acha que Deus precisa de mim? De mim? Você acha que Deus precisa lá do evangelista, do apóstolo, do bispo que reúne, não sei, você acha que Deus precisa de alguém? Somos nós que precisamos da igreja, irmão. Não sei você, mas de vez em quando eu penso, quem seria eu se não fosse a igreja na minha vida? Aleluia! E talvez onde eu estaria hoje se não fosse a igreja. Então sou eu que preciso, a igreja não precisa de mim não. Jesus entendia isso, por isso ministrava. Vocês também querem ir embora? E é no momento de aperto que tem gente que sai com a revelação. Que quando ele pergunta isso aqui para Pedro, no verso 68, Pedro diz assim, ó: Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto uns ficavam chocados, outros eram renovados. Entende o efeito que o evangelho tem em um e em outro? É diferente. Depende da estrutura do caboclo. Enquanto uns estavam, nossa, que violência, que palavra dura, não dá para ficar aqui, não quero isso para mim, é pesado demais, é muita regra, é muita doutrina. Outros estavam assim, ó, isso aqui é palavra de vida eterna, não podemos sair daqui mais nunca. Aleluia. Aqui é o nosso lugar. E quando Jesus manda embora, os caras embora? Não. Eu vou para onde agora que eu tive encontro com a verdade? Para encerrar, fique em pé e abre Lucas 23. Não acabou não, domingo que vem tem mais. Lucas 23, abre aí. E o pau vai quebrar. Começando de manhã.
Hoje é a Domingo que introdução. vem vai ser. Mas na escola dominical, assim, Você já apanharam. Lucas É 22. Paulado? mas é esse contexto. Mesmo contexto. A igreja não tem que você, o ministério não tem que você está no ministério que eu chamo que você te chamou. Achou? Porque é um milagre na sua. Isso aqui é uma das coisas fantásticas que eu aprendo com Jesus. E é uma coisa que eu tenho que confiar que só Ele é capaz de fazer, mais ninguém. Isso aqui é só o nosso Deus. Verso 36. Da mesma forma, os soldados se aproximaram e também dele zombavam, oferecendo a ele vinagre e o provocavam: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também havia sido afixada uma inscrição acima dele, onde se lia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam crucificados esbravejava insultos contra ele: não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu, afirmando: nem ao menos temes a Deus, estando sob a mesma sentença? Nós, na verdade, estamos sendo executados com justiça, pois que recebemos a pena que nossos atos merecem. Porém, este homem não cometeu mal algum. Então, dirigindo-se a Jesus, rogou-lhe: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha para cá, eu sei que dá vontade de ler, mas não leia. Isso aqui é fantástico. Jesus estava debaixo da sentença da cruz, corpo físico dilacerado. O que podia sofrer de afronta, sofreu. E eu acabei de ler com você que ele estava debaixo de zombaria. Tem um povo da igreja tão sensível. Se você faz uma brincadeira com ele, ele não gosta, ele fica chateado. É ou não é? Quem já brincou com alguém e a pessoa emburrou por causa da brincadeira? Jesus estava debaixo da zombaria dos soldados que estavam castigando o corpo dele. Seminu. O que para um judeu já era uma vergonha sem precedentes. Colocado lá na cruz, zombaram dele colocando a inscrição: aqui o rei dos judeus. Olha a condição que ele estava. Se não bastasse, tinha sempre um filisteu. Tem sempre um filisteu. Sempre tem. Sempre vai ter. Um filisteu crucificado do lado e falando: ô Jesus, você não é bom? Por que você não sai daí? Aproveita e tira a gente. Sempre tem. Do outro lado tinha outro. Deus sempre deixa um também para encorajar. E esse outro começa a debater com Jesus ali. Deixa ele em paz. A gente tem motivo para estar aqui, ele não tem. E o que me chama mais atenção, e eu já preguei sobre isso aqui. Acreditar no Jesus transfigurado em cima do monte, flutuando. Acreditar no Jesus que chega lá na viúva, coloca a mão lá no caixão do filho dela e fala: levanta. E o menino levanta. Acreditar no Jesus que chega na porta do túmulo e fala: Lázaro, vem para fora. E de repente ele difunde 3 dias andando. Acreditar no Jesus que está lá no bar, que é as ondas, e ele fala para Pedro: vem até mim. E Pedro: eu vou andando nas águas. Ele fala: pode vir. E o Pedro começa a andar. Isso. Agora, acreditar no Jesus dilacerado, olhar para o cara todo sangrando, olho inchado, espinho na cabeça, olhar para ele e falar: Jesus, lembra de mim quando você chegar lá no seu reino. Aí é fé. Aí só o Espírito Santo revela. Porque não tinha ali expressão de poder. O que você falou? Não tinha expressão de força. Ele teve que acreditar em Jesus muito além da aparência e do momento de Jesus. Então ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus responde:
Ainda. Jesus lhe assegurou, com toda certeza te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Aí presta atenção. Ele naquela condição, uma condição totalmente de limitação física, digamos assim, tem poder para salvar e falar para o cara, porque você crê, eu te garanto, é hoje. Hoje você vai estar comigo no paraíso. Fico pensando nesse momento. Ele morreu, ressuscitou. A Bíblia diz que hoje ele tem nome que está acima de todo nome. Ele tem toda a glória e todo o poder. Você acha que ele não está aqui hoje para salvar, irmão? Salvar? E eu estou falando não apenas de salvar para garantir vida eterna. Estou falando de salvar de tudo. Salvar você de temores, salvar você dos seus medos, salvar você das suas inquietações, salvar você dos demônios, salvar você das pragas, das invejas, salvar você de você. Porque se tem uma pessoa que é prejudicial à própria história, é o próprio indivíduo. Ele pode se manifestar e livrar você de você mesmo, de você se auto-sabotar, de você se prejudicar. Ele pode se manifestar hoje aí, se você acreditar nele, e salvar você, e garantir vida eterna. Aleluia. Paraíso, céu. Amém. Ele está aqui hoje para isso. A ceia relembra quem ele é. Feche os seus olhos aí.